Oi. Olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala, galera, o vídeo novo se iniciando, se inscreve no canal, seu comentário. O dia que a minha melhor amiga resolveu se casar e foi a pior cagada que ela fez na sua vida. Clariana vai contar essa história pra gente e se surpreender. Gente, essa história que eu vou contar pra vocês é uma história pessoal. Ela aconteceu com uma das minhas melhores amigas e eu fico arrepiada, engasgada e suo pizzas embaixo do braço toda vez que eu lembro dela. Mas vou contar ela pra vocês aqui. Bom, minha melhor amiga resolveu que ia se casar com um gringo. E ela, na época que ela resolveu que ela ia se casar, ela estava morando na França. E aí, o que ela pensou e resolveu ali na cabecinha dela? Como eu quero que a Clá seja a minha madrinha e fique ali no papel de melhor amiga no altar, eu não vou entregar o meu casamento para ela organizar. Eu vou entregar meu casamento para outra pessoa fazer. Assim, eu tiro esse peso dela e deixo com que ela curta o meu casamento junto comigo. A ideia é boa. Mas, o erro tá aí, quando ela deixou outra pessoa organizar o casamento. É isso que tu tá tentando explicar, não é, mulher? A execução foi péssima. Primeiro que não é assim que a banda toca comigo. Minha melhor amiga vai casar, eu vou me envolver, gente. Eu sou assim, eu caso junto, não tem jeito. Eu não sei de onde ela tirou que eu ia ficar plena no altar fingindo que nada tá acontecendo. Mas tudo bem, eu entendo qual foi o desejo dela e obviamente que eu não passei por cima disso e respeitei, mas confesso que eu fiquei bem ressabiada. Mas ela estava muito confiante de que ia dar tudo muito certo e eu respeitei o gosto deles, a vontade deles e vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Pois bem, o que eles fizeram? Com os recursos que eles tinham na época e morando na França, eles encontraram via internet uma empresa especializada em casamentos no litoral. Já avisei que vai dar merda, vai dar merda. E aí eles contrataram essa empresa para que fosse a empresa que fizesse toda a busca de fornecedores e execução do evento deles. Mas, como essa empresa trabalhava? Prestem atenção, gente, nunca façam isso, ok? Vamos combinar aqui? Nunca façam isso. Essa empresa pegava o montante total do casamento, então vou falar um valor aleatório aqui. Vamos supor que o casamento ia custar 100 mil reais. Eles pegavam esses 100 mil reais, os noivos pagam 100 mil reais para a empresa de assessoria, e a empresa de assessoria é que divide o valor de quanto vai para o espaço, para o fotógrafo, para a decoração, nananana. Não os noivos que pagam para esses fornecedores de forma individualizada. E aí o que eles fizeram? Eles pagaram antecipadamente 100% do valor da festa para esta empresa. E aí foi o erro tá aí. Quando você vai contratar o serviço de alguma empresa, nunca pague antecipado, nunca pague. E um belo dia me ligaram para me contar que eles estavam noivos e que eles iam se casar no litoral do Brasil. E eu pirei, falei, nossa, vai ser demais, a gente vai botar esses gringos para dançar. Ivete Sangalo vai ser maravilhoso, vamos organizar tudo. Então, veja bem, não, a gente já contratou uma empresa que está fazendo isso porque a gente quer que você seja a melhor amiga da noiva. Então, eles me tiraram desse papel. E aí, quando eles me falaram o nome da empresa, eu falei, gente, mas eu tô há anos no mercado, eu nunca ouvi falar dessa empresa. Onde vocês encontraram esses caras, pelo amor de Deus? Pesquisaram nas internet, aí apareceu o nome dessa empresa. Com certeza, eu já levantei uma pulga na minha amiga naquela época. E aí, o que eu fiz? Com a permissão dela, eu me apresentei para essa empresa de assessoria como amiga, disse que eu também trabalhava nesse mercado e que eu iria ajudar no que fosse possível. Só que aí, gente, essa pessoa comprou de graça um bode infinito de mim. Então, já era difícil conseguir algum tipo de retorno, era difícil com que ela me respondesse, mas realmente o casamento não era meu e eu só pretendia interferir se fosse necessário. Fiquei Como uma boa amiga, achou que tinha algo de errado com essa empresa na organização da festa, do casamento, do aluguel, de tudo. super na minha. Mas aí a gente foi chegando perto do casamento e eu fui sentindo essa ansiedade da minha amiga só crescer. A coisa não estava saindo do jeito que ela gostaria.
Para vocês entenderem, quando a gente chega nos 60 dias antes do casamento, o papel da assessoria muda um pouco. A gente já está com 100% dos fornecedores fechados e é uma época em que a gente tem que fazer as escolhas. Então a gente tem que escolher os itens de menu, os drinks, o repertório musical, fazer o briefing de foto e vídeo, escolher cores de flores, por aí vai. E eu vi que nada disso estava rolando. E aí aquela minha pulga atrás da orelha começou a crescer. E aí eu entrei em contato com alguns fornecedores do casamento dela para entender se estava tudo bem. Fiz isso na surdina. Entrei em contato porque eu conhecia muitos deles, já tinha trabalhado com alguns deles. E eles me diziam, olha, sim, esse casamento está com essa empresa que você está dizendo, mas eles não me pagaram nada e sem o casamento estar pago, a gente simplesmente não executa. Claro, né? Não pagaram nenhum dos fornecedores, nada. Não é de graça, não é ONG? Conversei com o noivo. Liguei pra ele, conversei com ele falou, claro, eu acho que a gente caiu num golpe. Ela parou de responder, a gente não conseguiu definir mais nada, a gente só passou pra ela algumas coisas que a gente fazia questão, e eu tô vendo que ela não pagou nada pra ninguém, tem fornecedor entrando em contato comigo pedindo o valor do sinal, eu já paguei tudo pra ela, acho que a gente tem um problema. E foi aí, faltando uma semana pro casamento mais ou menos, quando ele falou pra mim, a gente gostaria que você intervisse. Uma semana do casamento! Pronto, passou. Claro, gente, quando sua melhor amiga vai casar, até se você não trabalha com isso, você vai mover mundos e fundos para fazer o casamento acontecer. E eu falei, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas já brifei todas as meninas que talvez a gente tivesse um problema grande na mão, que talvez o casamento dela fosse transformado num grande luau com milho, queijo e coco na praia, porque realmente a gente estava com um problema muito sério. E aí eu entrei em contato com o espaço, porque não sei se todo mundo sabe como é que funciona o casamento na praia, né? Você precisa de uma licença da prefeitura para poder casar pé na areia, para fazer a cerimônia na areia. Você não pode simplesmente isolar uma parte da praia, a praia é pública, ela é de uso público. Então, você precisa ter um espaço base onde você tem cozinha, banheiro e toda a infraestrutura necessária e pagar essa licença para a prefeitura para poder fazer o casamento pé na areia. Então, eu fui direto no espaço. O espaço a gente precisava fazer acontecer. E eu entrei em contato com eles como Clarianamente Eventos e ele falou para mim, olha, meu espaço está lacrado, ele está fechado com uma corrente e eu não vou abrir o espaço se eu não receber. Gente, ele estava muito. E, claro, com toda razão, não tinha recebido, a gente estava super pouco tempo do casamento, ele não tinha vendido essa data para outra pessoa. Então eu entendo a revolta dele total, entendo total a revolta dele. Mas eu precisava fazer o casamento Porque imagina, você contrata uma empresa, eu não sei quanto tempo antes eles contrataram essa empresa. Aí quando tá faltando uma semana pro casamento, descobre que a empresa não pagou os fornecedores, sumiu, não responde eles, que eles tiraram esse peso da melhor amiga que ela queria desde o começo ajudar a organizar, para ela poder aproveitar o casamento do lado da noiva. da minha amiga acontecer, gente, eu precisava muito. Então eu quase implorei pra esse homem, quase beijei a boca dele, pra que ele, pelo amor de Deus, deixasse a gente fazer o casamento acontecer lá e se acertasse depois com essa empresa. E depois de muita negociação, ele topou. Então ele falou, um dia antes eu vou liberar o espaço, vocês podem vir aqui e fazer o que for necessário pro casamento da sua amiga acontecer. Que melhor amiga, hein? Gente, sério, com isso eu já fiquei muito mais tranquila, porque eu sabia que o espaço a gente tinha, gente animada a gente também tinha, vontade de casar a gente tinha, e um monte de francês chegando no Brasil a gente também tinha. Conversando com eles, eles tinham poucos desejos. Eles gostariam que tivesse pão de queijo em algum momento, brigadeiro e caipirinha de cachaça. Eram os 3 desejos que eles queriam pro casamento deles. Não estava tão difícil de resolver, embora eu não tivesse nenhum fornecedor que falasse para mim, não, tá tudo certo, tudo tranquilo, pode contar com a gente, estaremos lá. Mas eu consegui, faltando 2 dias para o casamento, falar com a empresa de assessoria que havia sido contratada. Difícil não colocar nome em nada aqui. E eles disseram para mim, para eu ficar tranquila. Não pode falar o nome da empresa porque rola processo. Mesmo eles aplicando o golpe, não entregaram o que foi contratado.
que tava tudo no radar, tudo super certo pra festa acontecer e que era pra eu ficar muito tranquila que a coisa ia acontecer de uma maneira muito linda e podia me acalmar. E aí eu entrei em contato com a minha amiga pra ver como é que ela tava, pra dizer pra ela que a gente tava aqui contornando tudo que era possível e pra fazer aquelas perguntinhas finais, tipo, que buquê você escolheu? E ela me respondeu: eu tenho que ter buquê? E aí eu falei pra ela: você já pensou que na areia você não pode casar com qualquer sapato? Aí ela falou: ah, não pensei no meu sapato. Falei: amiga, o que você vai usar na cabeça? Você vai prender o cabelo? Você vai estar de véu? O véu voa na praia. Meu Deus, o que eu vou colocar na cabeça? Gente, que catástrofe. Como pode uma melhor amiga de uma assessora tá tão perdida em relação ao próprio casamento? Cara, que tenso. E aí, eu vou ter que dividir esse vídeo em 3 partes, porque eu preciso contar pra vocês como foi o casamento, isso é uma parte muito importante, e eu preciso contar pra vocês também como foi o desenrolar com todos esses fornecedores, porque a história é boa. E a empresa que foi contratada, mulher, o que aconteceu? Ela ainda apareceu? Parte 2 da história do casamento da minha melhor amiga, que aconteceu na praia, com a empresa de assessoria que pegou todo o dinheiro dela. E sumiu ou ela apareceu de novo? A empresa entraram em contato com eles. Como vocês viram na parte 1, o espaço a gente conseguiu. Falar com as assessoras também. Elas disseram pra gente ficar tranquila que a coisa toda ia acontecer. E o time de amigas e madrinhas e familiares tava todo mundo a postos para fazer o que fosse necessário para fazer esse casamento acontecer, nem que fosse um grande luau na praia, porque a gente tinha mais de 50 gringos chegando. Bora pra praia. Bom, chegamos na praia. Plano B foi colocado em ação. Falamos com todos os barraqueiros que vocês imaginarem. Então a gente tinha sim um milho, um coco, um queijo, um sorveteiro. A gente tinha. Então, no caso, tu entrou em contato com os empresários local, com cada banquinha, cada vendedor local ao redor da praia, que pudesse vender naquela hora da ocasião, do casamento, essa data especial, que acontece uma vez na vida, com uma pessoa, independente de quem casa com várias pessoas. É isso que eu tô querendo dizer. Parceiros incríveis resolvidos ali de última hora para nos ajudar se a gente precisasse de um plano B. Mas a gente precisava dar uma chance para a assessora que prometeu pra gente que entregaria um evento incrível entregar. E aí fomos todos para o espaço na sexta-feira de manhã, torcendo pelo melhor e sabendo que qualquer entrega, por mais simples que fosse, seria superior a gente fechar um monte de barraqueiros para ficar ali servindo queijo para os gringos. Embora eu acho que eles iam amar essa ideia. Elas chegaram no meio da tarde da sexta-feira, o casamento era no sábado às 2 ou 3 horas da tarde. Descarregaram algumas coisas de cozinha, então a gente conseguiu ver um pouco dos insumos, do que é que elas estavam planejando servir. Tudo bem. As bebidas que eles levaram, os rótulos das bebidas que eles levaram, tudo bem. E aí a gente ficou um pouco mais tranquilo que pelo menos alguma coisa para comer e para beber teríamos. E foi isso. Foi isso que elas entregaram na sexta-feira. E aí, no sábado de manhã, primeiro foi todo mundo saiu para jantar com esses nossos amigos, a gente distraiu eles, fez um pré-wedding improvisado no hotel que eles estavam, foi uma delícia, a gente curtiu pra caramba. A animação eu tinha certeza que não faltaria. Então a gente fez a coisa ser muito leve, muito gostosa. E aí, no sábado de manhã, voltamos para o espaço, amigos, madrinhas, familiares, todo mundo na funça de fazer o casamento acontecer. Gente, Mas ela botou a mão na cabeça, aconteceu alguma coisa, algo deu errado. quando a equipe da decoração chegou, na verdade a equipe da decoração não era a equipe da decoração. As assessoras resolveram que elas mesmas decorariam o casamento. Elas levaram calanchoe, acho que é assim que fala, a plantinha, calanchoe, depois procurem aí, a florzinha. Colocaram em cachepôs de papelão, aqueles que vendem no supermercado, no Pão de Açúcar, e colocaram isso no centro das mesas. Calma, vai piorar muito. A decoração da cerimônia eram galhos secos com bolas de Natal. Eu vou repetir: bolas de Natal, cor-de-rosa. A empresa prometeu algo e entregou ao contrário. Compraram coisas básicas para fazer a decoração, não contrataram uma empresa especializada na decoração. Comeram dinheiro, comeram dinheiro. Peraí que eu vou ali desmaiar, já volto.
foi muito complicado. Por uma assessora, foi muito complicado ver aquilo tudo acontecendo e eu naquela praia que não tinha nada em lugar nenhum, que eu não tinha como socorrer de forma alguma, tentar resolver de uma maneira que ficasse a cara deles, que ficasse interessante, Porra, menor. Eles pagaram antecipado para a empresa contratar cada fornecedor especializado na área da decoração, da comida, da bebida. E eles não entregaram nada disso. Eles próprios estavam fazendo a decoração. ficasse legal para todo mundo. E foi triste, né? Porque eu queria que fosse perfeito, eu queria que fosse incrível. Foi muito difícil estar de mãos atadas e de entender que eu não fazia parte daquilo e que eu tinha só que tentar resolver como fosse possível, mas que ainda assim era outra empresa que estava entregando. Eu não podia simplesmente arrancar tudo de lá e fazer tudo diferente, né? Então eu fui dando os jeitos que eram possíveis. O padre que foi contratado para executar o casamento dela definitivamente era um ator, definitivamente não era um padre. Ele chegou com uma pasta que tinha umas falas escritas assim do que ele tinha que dizer e ele ia, agora vamos para liturgia, isso, liturgia. A gente vai ter alguma leitura? Para aí. Mas e o casamento ia ser válido mesmo assim com o ator? Não, não tem leitura. Não, então vamos pular a leitura. Era assim, gente. Não, então, no caso, se foi um ator que eles contrataram, o casamento ia ser simbólico, não ia ser de verdade, ia ter que ser na igreja, no civil, porque a empresa contratada contratou um ator e ele estava lendo o script na hora. Era assim. Um dia incrível, noivos felizes, gringos animados, a gente com um sorriso de um lado ao outro, mas as coisas acontecendo de uma maneira louca. O DJ da festa, ele tocou a mesma música 6 vezes durante o evento. 6 vezes ele tocou Moro num país tropical. A coisa Não é porque o dinheiro que foi dado para a empresa, para a assessoria gastar, era muito pouco. Aí travou na mesma música. O DJ só botava essa música, porque era na praia. foi virando uma grande piada. E assim, tava todo mundo no mood, vamos fazer acontecer. Então todo mundo riu, se divertiu e tá tudo certo. Porque ele pensou, o DJ, eles são gringos, eles não vão entender nada que a música tá tocando. Se eu repetir 6 vezes, eles vão pensar que é outra música diferente. Mas assim, a mesa de doces dela, gente, eram uns copinhos de brigadeiro de colher que eles colocaram assim, uns 50 copinhos pra uma festa de 150 pessoas. Não, para aí. Então, essa empresa que foi contratada não sabia de nada. Era uma pequena empresa. Estava começando agora no ramo. Eu acho que esse foi o primeiro casamento, porque ela foi contratada para cuidar da decoração, da festa. Eu tinha 50 copinhos de brigadeiro, todos num canto, acumulados, um bolo fake e mais nada, não tinha flor, devia ter 2 Para aí, um bolo fake? Como assim? Explica, mulher, as características desse bolo. Será que eles foram na padaria e pegaram o mais barato que tinha lá? Eu quero esse aí, completo, me dá ele aí. calções ali, que nem lembro desse detalhe. O pão de queijo tava frio, a caipirinha tava ótima. Então, gente, tendo música, independente de ser repetido ou não, tendo amigos, gente que se ama e bebida, né? Fizemos a festa acontecer e foi incrível. Mas deu muita dor de cabeça. Então, nunca, em hipótese alguma, façam isso que a minha amiga fez. Primeiro, não tirem de mim o casamento de vocês. Deixem que eu faça. Não paguem 100% do casamento de vocês para assessoria. Jamais, jamais. Paga, cada um no seu quadrado, gente. Paga o valor devido para cada um. Sim, existem algumas empresas que combam serviços. Procurem a idoneidade dessa empresa. Não paguem tudo 100% antecipado. Tenham certeza das escolhas que vocês estão fazendo. Tenham uma boa empresa de assessoria para acompanhá-los. Ela faz toda a diferença.
Falei que ia fazer parte 2 e 3, mas contei tudo aqui pra vocês, como é que foi com os fornecedores, como é que foi a festa. Foi uma das festas mais animadas que eu já fui na minha vida. Todo mundo entrou tanto nessa vibe, nesse espírito, que a festa foi longa, deliciosa, o dia tava incrível, um sol maravilhoso, todo mundo muito animado. Choveu, fez calor, choveu de novo, fez calor de novo. Foi uma delícia, todo mundo curtiu pra caramba, os gringos amaram. O casamento dela foi uma delícia, mas ele podia ter acontecido de uma forma muito mais leve pra eles, Uma ocasião, uma festa especial que ficasse na lembrança de cada um, que eles nunca conseguissem esquecer aquele momento especial que é o casamento. principalmente, porque o meu trabalho é lidar com perrengues, né? Eu brinco que assessoria nada mais é do que gerenciadora de crises. Tá tudo bem, pra mim tá tudo bem, mas pra eles podia ter sido um processo muito mais tranquilo. E por falar em processo, obviamente que depois do casamento rolou um processo, porque o que essa pessoa fez não pode se repetir. Bom, galera, conclusão do vídeo. Quando você for casar, fazer uma festa de aniversário, uma bodas de prata, uma festa de formatura e for contratar uma empresa para cuidar das festividades, do preparamento de tudo, pesquise, vá no Google, vai no Reclame Aqui, para depois não se surpreender que a empresa vai sumir ou não vai entregar o que foi combinado, o que foi contratado para ela fazer. Muito cuidado. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal. Vídeo todo dia, meio-dia, às 19 horas, às 21. Deixa seu comentário que é muito importante para ajudar o canal a crescer.